Santa Paz, Senhor. Irmãos, para mim é motivo de alegria. Hoje eu tinha comunicado ao pastor que hoje não estaria no culto, motivo do meu serviço, né? Então está mudando os modelos dos carros, né? Então hoje não estaria porque estaria uma mudança de setor lá, né? Então hoje eu comuniquei ao pastor e o Elmer que eu não estaria, né? Mas eu estava com muita vontade de estar na casa do Senhor, né? Que eu queria dar um testemunho que Deus tem feito na minha vida, na minha família, né? E eu até lembro para os irmãos aqui em Jeremias, capítulo 17, versículo 14. Não vou ler aqui, né, irmãos, para não tomar o tempo. O Senhor, cura-me e ficarei curado, salva-me e estarei salvo, pois eu canto louvores a ti. Irmãos, algumas 2 semanas atrás, o pastor deu uma mensagem aqui a respeito, a gente está procurando qualquer coisa para fazer, ler, estudar, né? E essa mensagem, ela falou comigo no decorrer da semana, né? No meu coração, né, irmãos? E eu cheguei em casa, eu falei com minha esposa, me arrumou um livro que eu quero ler. Quero ler esse livro. Ela me arrumou um livro para mim, eu não vou arrumar, me arrumou um livro, é O Poder da Língua. Eu comecei a ler, porque ali tem vários testemunhos, vários exemplos do Senhor que Ele colocou ali, né, irmãos? E eu teve uma parte do livro que eu li, né, que estava prestes a acontecer na minha vida, né? E aconteceu o fato assim que ele estava em um compromisso e de repente seu carro furou o pneu e ele muito injuriado, estressado, com aquele compromisso marcado, quando ele vai trocar o pneu, não tem o seu step. Então ele fica muito estressado, injuriado e começa a chutar o pneu do carro, né, irmãos? E ele ali sentou no meio da estrada e começou injuriado ali, né? Às vezes quando acontece com a gente, alguma coisa que a gente quer tanto fazer e acaba não dando certo, né? Então, irmãos, ele escutou uma voz, o seu coração falando, me louve. Ouve, que meio da rua, porque sei que o pneu furado, sem um carro, e o Senhor não fala para me louvar ainda. Aí sem aquela vontade, deu glória a Deus, pelo glória a Deus, assim meio forçado. E aí, de novo, aí deu 2 glória a Deus. Aí, de novo, aí quando ele veio perceber, ele já estava louvando, né, irmãos? E aí, ele começou a louvar, de repente veio chegando um guincho, né? Então, irmãos, ele falou, poxa, eu não chamei nada, né? Porque através, irmão, da dificuldade, porque muitas das vezes a gente tem costume de agradecer, louvar, só quando a gente recebe a bênção, quando a gente está na bênção, né, irmãos? Mas na Bíblia fala que através do louvor, o louvor cura, o louvor salva, né, irmãos? E eu estava lendo essa semana, quando eu estava à noite, lá de manhã cedo, eu estava lendo o livro, eu falei, eu vou terminar esse livro, vou ler esse livro, né, irmãos? E aquela palavra que o pastor tinha pregado, em ler alguma coisa, estudar alguma coisa, falou forte no meu coração, irmãos. E minha esposa, né, irmãos, ela estava sentindo muita dor aqui no pé da barriga, né? Então eu falei para ela estar procurando um médico, né, irmãos? Sua menstruação estava muito bagunçada, né? Então eu falei para ela estar procurando um médico, né, irmãos? Ela foi para esse médico, né, irmãos? Aí de repente ela chegou lá tipo assim, com uma foto dessa aqui, né, irmãos? Não é para eles não estar pensando, tá? Então ela chegou com uma foto dessa aqui lá e logo eu já assustei, pensei que ela era gravidez, mas ela era gravidez, né? Só que se fosse a gravidez seria bom, né, irmão? Não foi isso a resposta, né, irmãos? Então, depois eu vou falar para o irmão que é isso aqui. Então eu comecei a orar, irmãos, né? E Deus falava muito grande comigo, porque Deus, irmão, hoje Ele está falando muito de cura aqui hoje. É verdade. Eu falei para o Senhor, se Ele concedesse isso no que eu queria, né? O desejo do meu coração, eu ia estar dando esse testemunho, né, irmãos? E minha esposa falou que não queria contar para ninguém. Bom, vamos conversar com Deus só, então vamos orar então. E comecei a orar, irmãos, e eu falei, Senhor, a tua palavra fala que o Senhor deu autoridade para nós expulsar demônios, deu autoridade para nós curar enfermos. Senhor, eu creio, Senhor. E eu comecei a ler, né, irmãos,
E a noite, teve uma noite que Deus falou muito comigo, né? Ele falou que eu pegar eu assim da cama, levantar assim e colocar minha mão na barriga da minha esposa. E eu comecei a orar e parece que eu sentia aquele negócio que estava lá. E eu falei, Senhor, aí eu cheguei. Aí ela falou para mim assim, diga onde é a minha esposa, eu falei, você está curado em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, eu falei para ela assim, amor, mas você mexe que aconteceu uma coisa estranha comigo? Você sentiu que eu estava com sua barriga? Você já estava sonhando? Eu não estava sonhando, né, irmãos? E ela foi no médico, irmãos, isso aqui foi constatado com mioma no seu, é o ovário que fala, né? Então foi constatado um mioma no seu útero, né, irmãos? Estava do tamanho desse dedo aqui meu aqui, né? E o médico falou que ele pode estar crescendo mais até chegar no tamanho de uma laranja. E eu fiquei meio chateado, né, irmãos? Que quem conhece a minha esposa já sabe quantas coisas já passou. Eu fiquei chateado, só que eu lembrei daquela passagem que eu estava lendo naquele livro, né? E meio a prova você tem que louvar. Eu falei, amém, Jesus, louvar. Ela mandava o meu, mandava a palavra dela de exaltação para ela, você já está curada em nome de Jesus. Ela fala, tá, né? Em nome de Jesus. E eu comecei a orar, irmãos, e Deus me levantou de madrugada e pegou eu, colocou minha mão lá e eu cria. Eu falei, faz o seguinte, vai no médico. Vai lá no médico lá. Aleluia. E vai lá. Ela foi, irmão. Né? Aí eu, pela honra e glória do Senhor Jesus, o médico chegou lá, irmão, fez a ultrassom que fala, né? Fez a ultrassom, né, irmão? E falou assim, o seu útero tá limpinho, tá assim. Aí ele falou assim, uma coisa que tem, ele tá muito fértil. Né? Esse testemunho, irmãos, os irmãos veem hoje, Deus está filmando muita coisa. Esse testemunho, irmãos, ele está 24 irmãos, está orando aí, um amigo, um parente, né, irmãos, que Deus, ele dá cura. Isso aí, irmão, foi tipo assim, questão de semanas, irmãos, foi questão de semanas, né? E eu fiquei, tipo assim, tão agradecido assim, que eu falei, Senhor, obrigado, Senhor, o Senhor viu minha oração tão rápido, né? Porque muitas das vezes, irmão, a gente desistiu da caminhada, porque às vezes a gente acha que está fraco, a gente não consegue caminhar, e nessa hora, irmão, que Deus usa a gente, irmão. E eu tenho a palavra para os irmãos, quando os irmãos acharem alguma dificuldade, alguma cura, irmão, Deus, Ele te deu, irmão, autoridade para você colocar a mão sobre os enfermos, ser curado. Deus deu autoridade para você colocar a mão dos demoniados e os demônios sair. Né? Então, irmãos, faça isso, igual o pastor falou. Onde está escrito isso? Irmão, eu estou doente. Não chama o pastor, irmão, Deus deu autoridade para vocês. Então, irmãos, eu comecei a meditar naquela palavra. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu autoridade, Senhor. Eu vou fazer isso em nome de Jesus. Jesus, vou fazer esse desafio, Senhor. Eu vou fazer esse desafio, Jesus. Então eu comecei a orar e tipo assim, meio brincalhão em casa assim, né? E eu falei para minha esposa, nossa, está curado em nome de Jesus. E ela ficava assim, né? Aí eu só lá na fábrica sozinho, lá que eu ando para cima e para baixo nas fábricas lá, eu bastante setores, e eu falava assim, Jesus, eu creio, Senhor, já vai para minha esposa, Jesus. Glória a Deus. O Senhor Jesus falou, Senhor, os médicos falaram, Senhor, que eu não poderia, minha esposa não poderia ter nenhum filho, Senhor Jesus. Então hoje eu tenho 3 filhos, Senhor. Senhor, para isso, Jesus, esse mundo não é nada para o Senhor, Jesus. Eu creio na cura, Jesus. Aí quando ela chegou com essa foto lá, eu fiquei tudo assustado. O que é isso aqui? Eu não acredito, de novo. Aí ela pegou dando risada em mim, aí eu falei assim, ela falou assim, não, irmão, você não é um homem que está no entendeu? Ela falou assim, né, irmão, mas eu senti que ela estava triste, né? E como a gente, Deus uniu, né, um ao outro, a gente sente, né, irmão? Eu fiquei meio abalado, mas eu lembrei daquele livro lá que eu estava lendo, o irmão dando testemunho, que em meia luta, né, irmãos, a gente deve estar louvando o Senhor, né, irmãos? E Deus, ele já vem, ele já sabe o que vai acontecer lá na frente, né, irmãos? Muitas vezes a gente não sabe e aí começa a murmurar e é onde que a gente perde a bênção, né, irmãos? Então vamos, né, irmão, tá deixando Deus usar a nossa vida, né, irmão? Não esperar pela vida do presbítero, do pastor, né, irmão? Deus, ele quer nos usar, né, irmãos? Então, deixa essa palavra para os irmãos, né, em nome de Jesus.